Bom, vou fazer esse vídeo para poder explicar sobre a notícia recente de que essas medicações mais recentes para obesidade, como a semaglutida e a tirzepatida, né, Ozempic, Mounjaro, né, que são os análogos incretínicos, que popularmente conhecido como canetas emagrecedoras, né, vale sempre lembrar que esse nome não é o certo. Bom, o que aconteceu? Houve um relato, né, de alguns casos de pancreatite em pacientes usuários, né, dessas duas medicações. E é importante que a gente esclareça para o público geral, tá, que esse risco, essa monitorização, ela já é feita há muitos anos. Esses efeitos colaterais, principalmente nos anos iniciais de uso dessa classe de medicação, havia na época uma suspeita maior, mas que com o tempo foi se observando que, na verdade, o risco é um risco muito baixo, tá? E é importante que as pessoas entendam o que é a farmacovigilância, que foi o que gerou essa notícia, né? Farmacovigilância é um sistema, né, de controle, tá certo? Da nossa Anvisa, que no caso, outros países também têm sistemas semelhantes, onde médicos, onde pessoas que são usuárias de medicação, né, elas comunicam à Anvisa, né, possibilidade de efeito colateral vinculado a um medicamento. Então esse é um sistema que permite, por exemplo, investigar, né, e eventualmente atualizar a bula, tudo, né? Lembrando que essas medicações, quando você comercializa o medicamento, né, ela já passou por uma série de testes de segurança. Nenhum medicamento ele pode ser comercializado sem passar por uma bateria de testes clínicos de segurança, né, que são os últimos são o que a gente chama de estudos de fase 3 e tal. Mas é isso. Pense que o fato de ter sido feito alguns relatos de farmacovigilância não quer dizer necessariamente que as medicações tenham causado. O que a gente sabe hoje disso, né? O que a gente sabe é que, assim, em pessoas, por exemplo, com diabetes, em pessoas com obesidade, o próprio fato de ter diabetes, de ter obesidade, de ter triglicerídeo elevado, está muito comum nessas duas condições, essas pessoas, elas já têm um risco maior de ter pancreatite por esses problemas, tá? Independente da medicação. Existem outros estudos que compararam diversos medicamentos para diabetes e o risco de pancreatite com essas medicações novas, né, os análogos incretínicos, né, as canetas emagrecedoras, e observou-se também que o risco era semelhante de pancreatite, quer dizer, mostrando que o risco parece ser mais da condição, da doença em si, do que até da própria medicação. Isso quer dizer que é impossível uma pessoa ter pancreatite usando um medicamento desse? Não, é possível, na medicina não existe isso de ser impossível ou de sempre acontecer. Mas é um efeito colateral raro, tá certo? E é por isso que a medicação não pode ser feita sem acompanhamento médico. É por isso que essas medicações elas devem ser feitas sempre vindo da procedência correta, sendo compradas em farmácias e não adquiridas por venda ilegal, né? Como tem acontecido infelizmente ainda aqui no nosso país. E é isso. Tá? Qualquer dúvida, converse com o seu médico, sua médica que lhe acompanha, tá certo? Faça o acompanhamento com um profissional qualificado, um profissional que tenha capacidade para poder fazer isso, um endocrinologista com RQE, tá certo? E é isso, qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários, se precisar a gente esclarece, tá bom? Até logo!